Nós vamos agora ao vivo até a cidade de Roca Salles, no Vale do Taquari. Há um ano, o município com 10 mil habitantes amanheceu tomado pelas águas do rio Taquari. Depois dessa primeira cheia, foram mais 2 em menos de 8 meses. O repórter Gabriel Costa está em Roca Salles e vai nos contar agora como a cidade, como os moradores estão um ano depois da primeira tragédia que atingiu o município. Eu estava aí nesse dia, Gabriel, e vi o horror estampado no rosto das pessoas. Que situação difícil viveram os moradores de Roca Salles há um ano. Exatamente, Cris. Boa tarde para ti, para o Marco, para todo mundo que nos acompanha. Eu tô aqui perto da rua onde tu estava, Cris. E aqui nessa praça que foi feita às margens do rio, olhando para o Taquari assim, não parece que esse rio tão calmo, tão lá distante, invadiu a cidade, causou toda essa destruição, né? Em setembro, há um ano atrás, ele causou a morte de 54 pessoas e ainda tem 4 pessoas desaparecidas na região do Vale do Taquari. E depois a região viveu tudo de novo em novembro e ainda pior em maio desse ano. Aqui em Roca Salles, nesse ponto onde eu estou, hoje de manhã aconteceu uma homenagem muito bonita, com familiares dessas pessoas que faleceram, que estão desaparecidas. A gente tem imagens para mostrar. Foi um momento de homenagem, de lembrar da memória dessas pessoas. Só entre Roca Salles e Mussum, 40 mortos. Os familiares soltaram balões, se abraçaram, choraram, um momento emocionante, porque as pessoas não esquecem, jamais vão esquecer, nem podem esquecer a tragédia que foi, porque as cicatrizes ainda estão abertas. Um ano depois dessa enchente, o Vale do Taquari tem pontos que parece que a enchente foi ontem. Casas destruídas, abandonadas, ruas tomadas pelo barro, pelo lodo e bairros fantasmas que se criaram de uma semana para outra com o abandono dessas pessoas que saíram dali por sobrevivência. Para falar de moradia, o que aconteceu até agora, as únicas casas definitivas que foram entregues no Vale do Taquari são casas de madeira feitas pela iniciativa privada, por empresas que se juntaram para fazer e doar para as pessoas. Por parte do Poder Público, o governo federal já confirmou verba para a construção de quase 1.700 casas só referente à enchente de setembro. Nenhuma entregue ainda. Todos nessa burocracia, nesses projetos junto à prefeitura em fase de licitação, dificuldade para achar empresa, para achar terreno. Casas provisórias, o governo do estado entregou 102 aqui na região. Mas a moradia, falar do problema, são mais de 3 mil famílias desabrigadas, mais de 3 mil famílias que esperam por um novo lar para retomar sua vida. Pessoas que há um ano estão indo de um abrigo para o outro, morando de favor, casa de parentes, alguns já em casas provisórias, todos esperando um recomeço. O recomeço que é muito difícil, muito custoso aqui na região. Isso sem falar, Cris, questão de estradas, pontes caídas, o prejuízo para a logística, para empresas, faturamento de grandes indústrias que há um ano atrás pegavam empréstimo, financiamento, recurso para expandir, para contratar. E agora pegam recurso para pagar dívidas e se acumulam mais e mais dívidas. Então, um ano depois, a região ainda está longe de uma recuperação e ainda vive essa cicatriz de resolver problemas também de maio, da grande enchente que foi ainda maior. Isso sem falar do medo das pessoas quando chove. Setembro, historicamente, é o mês mais chuvoso. Então, previsão de chuva, começa a chover, as pessoas têm medo, as pessoas têm trauma. E é sobre isso também que a gente vai conferir agora uma reportagem, esse sentimento das pessoas. Há um ano, o silêncio e os sons da reconstrução ecoavam por uma região inteira. No dia 4 de setembro de 2023, o Vale do Taquari amanheceu assim. Rosário dos seus parentes? Rosário do Sul. A gente só quer dizer que a gente está bem, está com vida, a gente perdeu tudo, mas a gente está bem. Você passou a noite inteira a noite com frio tremendo, achei que eu ia morrer de hipotermia, de tão frio. Eu e meu guri. A enchente de setembro atingiu 15 municípios da região. O Taquari chegou a 29 metros, a primeira tragédia de 3 que aconteceram no vale. A rotina nunca mais foi a mesma para quem é daqui. De lá para cá, a vida da Graziela acontece nos metros quadrados de um abrigo. Cansa o teu psicológico, cansa teu físico, a tua saúde, o teu mental, ele cansa tudo, sabe? 44 casas temporárias foram entregues para as vítimas de setembro. Todas pelo governo do estado, que anunciou a construção de 410 casas definitivas. Já o governo federal destinou 118 milhões para 11 municípios atingidos construírem 900 casas definitivas. Mas as construções ainda estão em fase de projeto. A Elizabeth mora em uma das moradias temporárias. Eu já consigo ver as coisas normalizando. A minha filha já está indo para a escola, os meus filhos também conseguem pegar o ônibus aqui para ir para a escola, então para mim hoje está normal. As marcas da enchente de setembro ainda estão nas ruas do Vale do Taquari. Aqui em Roca Salles, há um ano, a água tomou conta dessa área central da cidade.
Uma cratera se formou e ficou ainda pior com os desastres de novembro e maio. Mesmo diante de todas as dificuldades, um ano depois, a vida continua por aqui. Igual como era antes não vai mais ficar, porque eu moro aqui há 47 anos, né? E vamos fazer o quê, né? Então que seguir em frente, né? Um ano depois da tragédia, linhas de produção paradas, comprometidas pela água, contrastam com a retomada das atividades. O faturamento da empresa caiu pela metade. E para evitar mais prejuízos, planos de prevenção foram implementados. A empresa vinha crescendo, a empresa vinha investindo. Tanto é que em outubro nós começamos a receber vários equipamentos novos que a gente havia adquirido, né, para instalar nas máquinas de produção de sabonete, né? Eram máquinas para modernizar e ampliar nossa capacidade produtiva e a gente nem conseguiu instalar essas máquinas aqui, né? Na enchente de setembro, 48 pessoas morreram no Vale do Taquari e 4 ainda estão desaparecidas. Assim como a população aprendeu, nós também aprendemos em setembro, né, dessa enchente. Nós já tínhamos equipes lá antes do rio encher, a gente já tinha equipes em Roca Salles, em Mussum, em áreas que ficam isoladas. Nós não fomos surpreendidos na parte alta do vale dessa vez. Nós melhoramos em alguns aspectos, mas não estamos prontos. Em todas essas fases nós temos muito a melhorar. Estrutura de defesa civil, sistemas de monitoramento e alerta, acolhimento das pessoas, estruturas de salvamento, elas ainda não estão no porte e na proporção adequada para o tamanho da tragédia que aconteceu. Construção de um futuro diferente que começa no leito do rio. E o tempo todo é a gente estar estudando o rio, estudando o comportamento dele, estudando as suas modificações para que a gente possa ter uma resposta, né, técnica, científica e efetiva de qualquer tipo de ação que a gente pode fazer a nível estrutural, por exemplo, e não estrutural. Contra a natureza não se vai, né? A vida continua. E agradecer que nós temos vivo, né? Porque bem materiais se constrói. Agora a vida não se constrói mais, né? Lembrando que essa tragédia de setembro do ano passado, que está completando um ano hoje, deixou 54 pessoas mortas, 48 só no Vale do Taquari. Uma outra região que também teve vítimas, que também foi muito afetada por essa enchente, foi a região da Serra. Na cidade de Santa Teresa, que fica no alto da serra, mas também fica ali às margens do rio Taquari, muita destruição e ainda hoje tem gente pagando aluguel sem ter a casa própria. Parece que foi ontem, porque fica marcado, né? Coisas que a gente não esperava, né? Ninguém esperava, não era só eu, como o todo que perdeu, né? O tempo passa, mas um ano depois, a dona Elaine ainda paga aluguel de uma casa no centro da cidade. Ela espera por um loteamento que está sendo construído com recursos do governo do estado e do município. Eu não vejo hora de ir para minha casinha, né? Começar tudo de novo. O loteamento está localizado em uma área mais alta do município de Santa Teresa, longe do rio Taquari. É nesse espaço que 24 casas serão construídas e entregues às famílias que foram atingidas pela enchente de setembro do ano passado. A previsão é que isso aconteça até o final deste ano. Ao todo, 283 imóveis, entre casas, lojas e prédios públicos, foram atingidos pela água. Um prejuízo de mais de 75 milhões de reais, segundo a prefeitura. A Claudete é dona de um restaurante. Perdeu tudo em setembro, mas a água invadiu tudo de novo outras 2 vezes. A gente foi atingido em setembro, novembro e maio. Aí nós queríamos sair do município, porque era só perda e perda, a gente fazia empréstimos para fazer reforma e aí vinha outra, aí surgiu essa possibilidade de a gente alocar aqui. Nesse novo espaço, ela busca forças para tentar mais uma vez. Eu acho que desistir nunca e temos que ter fé em Deus e esperar que nunca mais se repita, né? A ligação entre Santa Teresa e São Valentim do Sul também não foi refeita nesse ano. A ponte da ERS 431 é o principal acesso entre as regiões de Bento Gonçalves e Guaporé. Aqui em Guaporé, o Marcelo tem uma loja de moda íntima, que é bem tradicional na cidade. Ampliou o espaço e inaugurou 10 dias depois da enchente.
Desde então, o que era para ser um novo momento se tornou uma preocupação. Afinal, sem a ponte, o movimento caiu 80%. O sentimento é de frustração, né? Porque foi bem na época que a gente fez uma reforma de ampliação. Então a gente tinha uma expectativa muito grande de dobrar o faturamento da loja, dobrar o movimento da loja, que a loja já vinha crescendo, né? O meu sentimento é que o poder público não se importa. Segundo o governo do estado, a licitação para construir uma nova ponte foi feita e a obra deve iniciar até o final deste ano. O valor estimado é de 31 milhões de reais. Enquanto a ponte não é construída, uma balsa faz a travessia de veículos no local. Para ter uma alternativa, empresas estão reconstruindo a ponte entre Dois Lajeados e Cotiporã. Ela também foi levada pela enchente do Rio Carreiro, em setembro do ano passado. Essa nova ponte, construída pela comunidade, deve ser entregue até novembro deste ano. É a esperança do Leonardo, que precisa dessa rota para escoar a produção de uva de São Valentim do Sul para Bento Gonçalves. Na última safra, sem os principais acessos, teve um custo 3 vezes maior. Agilidade, empenho, né? Pensar que existem milhares de pessoas que dependem disso, né? Que é o bem-estar dessas pessoas, que é o bem-estar do próprio município, do estado, eu diria, né? Que nós estamos esperando para começar, eu diria assim, pensar em investir de novo, né? Eu diria em pensar em se animar de novo, né?